ela pode começar a gravação, tá? Se já está todo mundo aí. Então, gente, boa noite novamente. Sejam todos aí muito bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindos. Ó, Silva Jardim está voltando, deve ter caído lá. Espera aí. Opa! Oi, Silva Jardim, voltou, né? Beleza, voltou na hora certa. A gente está começando agora. Estou dando aí a boa noite novamente, né? Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Mais um dia de aula, né? A aula hoje de gestão financeira com o professor Sérgio Vidal. E aí eu quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Por estarem conosco aqui né, completando mais um curso. Como eu falei no início, hoje, quando cheguei, vocês estão quase na formatura, né? Quase formando aí do curso, então parabéns por terem chegado até aqui, né? É uma oportunidade que vocês tiveram, e quem está aqui é porque soube aproveitar a oportunidade, né? Então, de participar, de poder trocar com a gente, né? De aprender, de compartilhar a experiência. Então, sejam bem-vindos e parabéns a todos aí, tá? Desejo uma ótima aula, professor Sérgio aí, tá? Que vocês aproveitem bastante o conhecimento do professor Sérgio, né? E nós estamos por aqui, eu e o professor Rafael, para auxiliar, tá? E, claro, a nossa equipe incrível de toda a UERJ, né? Deixa eu ver quem está aqui para não esquecer ninguém, que a gente tem que ser justo, né? Me lembra aí se eu te esquecer alguém, tá? Peraí, Juliana. Juliana está aí. A Michelle também é a nossa parceira, não é, Juliana? Não? Michele é município, é Conceição de Macabu. Ah, porque eu não falei Conceição de Macabu. Então, boa noite, Conceição de Macabu. Você está sozinha hoje ou tem mais alguém conosco da equipe? Rodrigo está aqui com a Rodrigo. gente. Opa, Rodrigo. Boa Boa noite, noite. pessoal. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo aí mais uma aula também, Rodrigo, com a gente, tá? Obrigada pela Obrigado. participação, né? Pela ajuda incrível, suporte incrível de vocês aí, né, Juliana e Rodrigo. E, claro, a todos os supervisores de todos os municípios, que sem eles, né, a gente não teria esse trabalho, não é verdade? Então, parabéns, tá bom, pessoal? Professor Sérgio Vidal, é com você. Fica à vontade aí, hora da aula, tá bom? Fica à vontade, professor Sérgio. Estamos vendo, tá? Estamos vendo a sua aula e estamos vendo você. Agora está perfeito, Sérgio. Tela cheia e a gente está te vendo, tá bom? Tá ótimo, espetáculo. Que bom. Podemos começar? Sim, sim. Então tá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos os municípios aí, mais uma vez, conversando com vocês. E a gente vai seguir aí na nossa saga com relação à gestão financeira, né? Na última aula, eu expliquei para vocês alguns vocabulários que a gente conhece, de repente, para unificar, para formalizar, para padronizar esse vocabulário que a gente vai utilizar muito hoje e nas outras aulas, nas outras 3 aulas. Mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais de forma prática, né? Eu vou trazer alguma coisa conceitual, mas a ideia é a gente ter uma questão mais prática. Eu considerei que eu poderia aqui ficar falando de conceitos em relação à gestão financeira, explicando para vocês fluxo de caixa, informação conceitual quanto a qualquer outro tipo de assunto ligado às finanças, mas eu pensei que seria melhor trazer uma coisa mais prática, onde vocês pudessem entender como vocês podem, no dia a dia, estar gerindo melhor a finança, né? As finanças do seu empreendimento. Então, o que a gente vai estar vendo hoje, eu vou começar a discutir com vocês, e foi até uma sugestão, uma colocação de uma de vocês, das participantes, que falou se eu traria uma planilha, se eu poderia explicar isso de uma forma mais prática. Então, eu fiquei pensando essa semana e eu considerei que é importante para vocês essa visão mais do dia a dia, do entendimento, como que vocês vão estar controlando
como que vocês vão estar acompanhando aquilo que vocês têm em relação à projeção e depois o acompanhamento, monitoria do que vocês estão realizando financeiramente falando, né? Para isso, é importante que vocês percebam que nós vamos ter 2 momentos que nós vamos estar vivendo de forma concomitante, vamos chamar assim. Quais momentos? Quando a gente pensa em fazer uma projeção financeira e gestão financeira, a gente tem que pensar num orçamento, que, na verdade, nesse caso, o orçamento não é o que a gente costuma ouvir, que é você fazer um orçamento para achar um preço mais adequado, um melhor preço em relação ao mercado, mas é um orçamento no sentido de uma previsão. Desculpa. Então, nós vamos fazer um estudo considerando uma previsão daquilo que vocês pretendem estar obtendo nos próximos 12 meses. No sentido de a gente conseguir entender como que vai estar o empreendimento de vocês ao longo desses 12 meses e principalmente ao final desses 12 meses. Essa projeção, ela é feita sempre com base em dados históricos. Como assim, dados históricos? Vocês vão ter que pegar informações que vocês já tenham conhecimento no dia a dia de vocês e entender historicamente, né? O mês de janeiro, o mês de fevereiro, março, abril, assim, de forma sucessiva, qual é o histórico de projeção de vendas, de custos, de despesas que vocês têm para esses períodos. E tentar alocar isso nessa projeção que a gente vai estar fazendo, vai estar criando, que eu vou estar mostrando para vocês essa metodologia. É lógico que, como toda a previsão, ela não é uma coisa precisa. Ela não precisa bater ali, né? 0 a 0, vocês acertarem. A ideia é que vocês tentem chegar o mais próximo possível. Mesmo porque nós sabemos que existem eventos que atuam nessa projeção e podem fazer, inclusive, com que o que você tinha projetado não venha a acontecer. Com certeza, no início de 2020, né, ninguém esperava que houvesse tão forte como foi a pandemia, né? Se você pegasse aí alguns anos atrás a questão de um prédio, que 2 prédios no centro da cidade do Rio, da capital do Rio, que caíram, né, sofreram um acidente, que eram as pessoas que trabalhavam ali, as empresas que atuavam ali, não tinham a menor ideia que isso poderia acontecer, né? Catástrofes físicas e ambientais também, como enchentes, enfim, isso tudo não está previsto e, de repente, acontece. São perdas, como nós vimos, que podem ocorrer, que têm um impacto sobre tudo isso. Mas a ideia dessa projeção é você imaginar um cenário. E o cenário seria o cenário das coisas evoluindo de uma forma normal. No tempo agora, por exemplo, a gente começando a sair dessa questão da pandemia, começando a pensar na questão da guerra lá com a Rússia, né, e a Ucrânia, pensando nesses aspectos, e você ter já uma expectativa de, no ano seguinte, as coisas terem uma leve melhora, mudança no governo, né, com uma nova eleição, ou a manutenção ou a mudança do presidente, por aí vai. Essas questões fazem com que você crie uma projeção, uma expectativa que as coisas vão ter alteração. Lógico que a gente, até eu mesmo, por ser contador, a gente sempre coloca para os clientes, para as pessoas para as quais nós estamos trabalhando, que você tem que ter uma visão conservadora. Então, nessa projeção, você tem que procurar estabelecer números que não sejam fantasiosos, mesmo porque é melhor você ter uma previsão realista ou até um pouco
conservadora, para não dizer pessimista, e depois essa projeção se transformar numa coisa melhor, do que o contrário, onde você pode criar uma expectativa e, de repente, essa expectativa não se refletir na verdade. Então, qual é a ideia que nós vamos partir hoje? É projetar os 12 próximos meses. Para quê? Seguindo aquela formulazinha que nós utilizamos no último slide da nossa aula passada, onde a gente vai ter, nesse caso, uma mistura de informações financeiras com informações operacionais. Na verdade, nós vamos estar criando um orçamento operacional financeiro, onde vocês vão ter uma visão daquilo que vocês vão estar produzindo, elaborando ao longo dos próximos 12 meses, e, ao mesmo tempo, vocês vão ter um acompanhamento não só operacional, mas financeiro. Qual é o saldo que isso está gerando para vocês em relação a que vocês previam, e depois, mais à frente, a gente vai estar falando do real, né? Aquilo que foi obtido de forma real. Então, do que eu falei até aqui, ficou claro antes de eu entrar no detalhe de cada uma dessas linhas aí? Ou alguém quer fazer alguma pergunta ou quer colocar alguma coisa? Fiquem à vontade. Posso seguir? Não tem nenhuma pergunta, não, Sérgio. Não tem nada, não. Aqui no chat, nada, nenhuma mão levantada. O pessoal fez joinha, Sérgio. Que bom. Então, nós temos que partir de um saldo inicial. Como eu disse para vocês, a gente vai fazer um mix, uma mistura de uma posição financeira e de uma posição operacional. Então, nós começamos com um saldo financeiro, que seria o saldo inicial que vocês têm no caixa. Quando eu chamo caixa, é o que vocês têm em dinheiro, o que vocês têm no banco, o que vocês têm como aplicação, qual o total que vocês têm de recursos, teoricamente, em dia 1º de janeiro, né? Depois, a gente vai considerar receitas e vendas por produto. É importante que você faça esse acompanhamento por produto, para que você tenha até a noção de quais são os seus principais produtos, se tem algum carro-chefe que comanda, né, esses teus produtos, e se tem algum produto, de repente, até que depois você possa perceber que ele não está sendo viável, né, que ele não está sendo interessante para você, e, de repente, você pode até pensar em desconsiderar ou descontinuar com esse tipo de produção. Depois nós vamos ver a questão de custos por produtos fixos e variáveis, ao mesmo tempo diretos e indiretos. Eu vou estar falando para vocês isso hoje, explicando como é que nós conseguimos mensurar esses custos. Existe uma forma diferenciada se o custo é fixo, variável, direto ou indireto. Nós já vimos na aula passada que o custo fixo é aquele que não varia, mesmo se você aumente ou diminua a sua produção de um determinado produto. O custo variável tem uma ligação direta com essa produção, né? Se você gasta mais matéria-prima, por exemplo, você vai ter uma venda maior e assim vai. Se você gasta menos, é sinal que você está vendendo menos. Então, esses custos têm uma variação proporcional às vendas. Aí, nós chegaríamos ao que nós chamamos de resultado bruto, abatido das vendas, esse valor de custo, e depois nós vamos entender e vamos compreender que essas vendas, mais à frente eu vou explicar isso no detalhe, elas podem ser à vista, né, elas serem realizadas e serem recebidas dentro do próprio mês, ou podem ser realizadas um mês e recebidas no outro. Então, para o aspecto do fluxo de caixa, para o aspecto da sua posição financeira, ela tem que ter conciliada, porque, na verdade, você fez uma venda, mas ela não entrou nesse mês, ela só vai entrar na sua posição do mês seguinte.
E a gente chama isso de conciliação dos valores a prazo, que eu vou explicar para vocês mais à frente um pouquinho. Depois nós vamos ter as despesas em relação ao período que vocês estiverem regularizando. Algumas dessas despesas elas podem também ter esse mesmo raciocínio, elas ocorrerem em um determinado mês, mas terem a sua quitação efetiva no mês seguinte, ok? Então é importante também a gente ver isso, assim como também os custos, se você tiver um fornecedor que você compre alguma coisa, você vai ter, de repente, aquele custo incorrido naquele mês, mas a quitação financeira ocorrer no mês seguinte, então você vai ter que ter um cuidado de tratar tanto esses recebimentos como esses pagamentos de uma forma diferenciada, porque embora você tenha ocorrido isso no mês que você está analisando, eles só vão, de fato, acontecer em termos de financeiro no mês seguinte. Então, isso que a gente tem que estar atentando. E a retirada, né? Quanto que a partir da posição que você encontra, você consegue tirar para você. Esse resultado financeiro, a gente estabeleceu o capital de giro, que seria a reserva que vocês poderiam ter, mensurar possíveis ganhos que vocês tenham a partir que vocês apliquem esse capital de giro, né? Já que você vai ter uma reserva, nada mais sábio do que você aplicar, né? Fazer uma aplicação financeira e ter uma certa receita também com esse valor que você tiver lá aplicado. Ganhos, então, com essa aplicação da reserva e, novamente, um saldo final, que vai ser o quê? Esse saldo final vai ser o saldo inicial do mês seguinte. Então, como vocês estão vendo, a ideia aqui é fazer um fluxo do financeiro de vocês, do caixa de vocês, das informações financeiras de vocês, mesclando informações operacionais e chegando principalmente a uma posição de quanto que vocês podem, né, estar retirando, quanto que vocês preveem tirar de retirada e quanto que vocês poderão estar atuando em termos de reserva, de capital de giro. Até aqui, o que eu falei, ficou claro? Alguma pergunta? Alguma colocação? Por enquanto, nada, professor. Então, o saldo inicial, esse saldo inicial, é com base no mês de janeiro de outros anos, considerando o valor disponível em 1º de janeiro, ou se inicia com o próximo mês em questão. Vocês podem fazer esse estudo considerando o próximo ano, então começaria em janeiro de 2023, ou se vocês quisessem fazer de forma imediata, vocês começando, por exemplo, em setembro, e vocês colocando uma previsão de quanto que vocês acham que teriam de saldo inicial em 1º de setembro, né? O importante é o período de 12 meses, que é para que vocês tenham um período que seja suficiente para vocês evoluírem, considerando o período futuro, né? Vocês fazendo isso só para 3, 4, 5, 6 meses, é uma evolução pequena. Vocês podem até fazer, por exemplo, 6 meses, mas aí vocês não vão ter um dimensionamento, uma visibilidade a médio e longo prazo do que vocês terão que fazer projetando ações para que vocês melhorem a posição financeira de vocês. Como eu disse, esses tipos de controle que a gente vai estar mostrando agora aqui e vai estar mostrando nas próximas aulas, porque a gente não vai conseguir mostrar ele todo hoje, né? Porque é bem detalhado o que eu quero fazer com vocês e eu passei até a planilha para vocês, pedi para a Valéria também disponibilizar a planilha para vocês já com as formas. E quando a gente chegar na planilha, eu vou pedir para vocês se vocês podem, lógico, devem manuseá-la, mas evitar manusear onde tiver fórmula. E eu vou estar mostrando para vocês isso aqui. Então, a ideia é que vocês tenham condição de vocês estarem projetando e pensando que com esses controles, quais ações vocês vão ter que tomar, porque a projeção pode não parecer tão otimista quanto vocês pensam. Ou vocês esperam um resultado melhor ainda. Então, vocês têm que pensar quais as ações que vocês vão estar tomando.
Então, a ideia de um controle financeiro é sempre proporcionar ações para que você possa resolver ou melhorar aquilo que você já tem ou tentar acertar aquela posição desagradável que você constatou ao projetar o futuro do seu empreendimento. Então, o saldo inicial, quando a gente fala em saldo inicial, é o saldo que tem a expectativa de estar sendo obtido no primeiro mês onde você estiver realizando a sua projeção, que, como eu disse, pode ser tanto janeiro, começando no ano o exercício bonitinho, ou no mês que vocês começarem. Lembrando que se vocês começarem em setembro, ele vai até agosto do ano que vem, né? Projetando os 12 próximos meses. Do saldo inicial, alguma dúvida? Professor, ninguém com a mão levantada, não. Pode prosseguir. Então, a gente aqui vai entender a questão da projeção dos 12 próximos meses de vendas. Essa projeção de vendas, a gente tem aqui, eu escolhi 3 produtos como exemplo, mas não quer dizer que vocês só tenham 3 produtos, tá? Vocês podem e devem ter muito mais produtos. Ou não, isso depende de cada artesão, como é que vocês trabalham, como é que vocês atuam. Mas, para ter um exemplo, eu escolhi aqui 3 produtos. Então, é importante que esse controle, essa projeção, seja feita considerando esses 3 produtos, tá? Quando eu acabar de falar dessa tela aqui, eu vou lá para a planilha, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. É importante a questão, para cada um desses produtos, vocês entenderem a sazonalidade. O que é isso? É importante que vocês entendam se o produto A, o produto B e o produto C, durante o ano, qual é o período que eles vendem mais, ou que eles vendem menos, em função de algum cenário na região de vocês, em função de algum evento que ocorra na região de vocês, em função de ser período de férias, onde tem mais turistas e existe uma visitação maior às feiras, aos locais que vocês expõem seus produtos, em função mesmo de ser um período em que as vendas são mais baixas, enfim. É aquela velha questão, quem faz picolé vende muito mais no verão, né? Quem faz roupa de frio vende muito mais no inverno. Essas questões que são importantes, vocês terem essa sazonalidade definida, para que vocês possam indicar, historicamente, quais são os períodos em que há um crescimento dessas vendas ou um decréscimo dessas vendas. Para isso, é importantíssimo que vocês tenham um histórico, uma base histórica dos últimos 12 meses, de preferência com os valores e quantidades vendidas, ou pelo menos os valores, mas vocês chegando perto uma previsão do que seria esses valores em correlação àquilo que vocês montaram nos últimos 12 meses, ou no ano passado, enfim, em períodos relativos ao que vocês vão estar colocando. Então, se vocês vão estar colocando janeiro, vocês têm que estabelecer o último janeiro. Fevereiro, o último fevereiro. Ou então, se vocês querem começar por setembro, o mesmo raciocínio. Seria como é que foi o último setembro de 2021, né? E depois outubro e por aí vai, para que vocês chegassem à conclusão do ano previsto. E adotar a quantidade prevista e o valor atualmente empregado. O valor que eu estou querendo dizer é o valor da venda. Lá no final, na última aula, a gente vai ter a condição de estabelecer, verificar se esse preço de venda pode ser melhorado. E se, de repente, ele sendo melhorado, vocês conseguem manter o que a gente vai entender, uma margem, vocês vão manter um resultado onde vocês têm uma posição melhor. Mas isso a gente vai fazer sempre de forma gradativa, certo? Vai ter um entendimento. Hoje a gente vai entender a parte da receita e um pouco já da parte de custo. Depois a gente vai estar passando para a despesa, depois a retirada,
e depois vendo a questão da avaliação do capital de giro, chegando até a posição que a gente pode ter de preço e até mesmo um ponto que nós chamamos ponto de equilíbrio, né? Que é quando você consegue estabelecer qual a quantidade que você tem que vender para que você, pelo menos, cubra os seus gastos, para que, a partir daí, você comece a ter uma receita, comece a ter um ganho dentro do mês. Então, se você fizer esse cálculo, você vai saber, por exemplo, eu tenho que vender 6 desses produtos para eu começar, para empatar. A partir do 7º produto, eu já vou estar tendo um resultado positivo. Mas isso a gente tudo vai estar vendo de forma gradativa, bem devagar, tirando as dúvidas e expondo para vocês com bastante cuidado. Até aqui, alguma dúvida, gente? Ninguém levantou a mão, não, professor. Vocês estão enxergando aí a planilha? Aqui dá para enxergar, sim. Deixa eu falar com vocês qual é a ideia. Aqui aparece orçamento financeiro para os próximos 12 meses. Então, nós estamos falando aqui, até aqui embaixo, na aba dessa planilha, aparece escrito projeção. Então, esses números aqui são números projetados, logicamente fictícios, eu não me fixei em nenhum tipo de negócio, em nenhum tipo de empreendimento, são valores fictícios que eu fui apurando, considerando como funciona isso aqui: produto A, produto B e produto C. E como eu cheguei a esses 1.500, 1.150, 700, eu estabeleci aqui embaixo as quantidades que vocês têm de expectativa de venda desses produtos. Então, por exemplo, o produto A, em janeiro, tem uma expectativa de venda de 30. Depois, fevereiro, 23, 14, 20, 25. Essa expectativa ela vai chegando até dezembro, onde vamos ter uma expectativa de venda dele em torno de 303 produtos. Já o produto B, ele tem uma expectativa de venda em janeiro de 17, depois 13, 14, 20, 16, e vai ter lá no final uma expectativa de 203 vendidos ao ano. O produto C, a mesma coisa. Essa quantidade ela é digitada na planilha. Se vocês clicarem aqui, aparece o número. E como eu digitei essa planilha? Eu digitei, logicamente, chutando valores. Mas a ideia é que vocês façam isso pensando historicamente, né, em termos de sazonalidade, qual é o volume de vendas em janeiro, fevereiro, março, considerando o produto A, considerando o produto B e considerando o produto C, né? Quando você digita isso aqui, a quantidade, também tem um valor que também é digitado, que ele não muda ao longo do ano. Vocês estão vendo aqui? Aqui, no caso do produto A, é R$ 50 o preço dele. Do produto B, R$ 35, e do produto C, R$ 42. Quando vocês fazem essa digitação, e aqui a gente está partindo do predisposto que não vão ser aumentados os preços ao longo do ano, que é uma decisão que vocês podem alterar também, se vocês perceberem que há essa necessidade. Então, essa projeção também pode contar com isso. Quer dizer, se eu chegar em junho, eu achar que esse valor de R$ 50 pode ser aumentado, então eu vou estar fazendo um ajuste nesse valor. Se eu achar em determinado período
que eu tenho que fazer uma diminuição do valor, por qualquer que seja o motivo, também vocês podem fazer isso. Só lembrem que tanto quanto vocês aumentarem ou vocês diminuírem, vai ter uma consequência em relação aos valores totais que vocês estão projetando. E como é que nós chegamos a esses valores projetados? Por exemplo, aqui, em janeiro, o produto A tem uma previsão de venda de 1.500, que seria exatamente o quê? Os 30 produtos multiplicado pelo preço. Então, aqui, ó, tem uma formulazinha, que seria esse aqui, multiplicado por esse. Então, se vocês forem em casa brincar com isso aqui, ó, utilizar, brincar no sentido de vocês experimentarem, tá? Não estou colocando de uma forma irônica. Se vocês forem colocar isso aqui e simularem as informações que vocês têm, então vocês podem fazer isso, só que não digitem essa parte que está em negrito, porque isso aqui é uma fórmula, tá? Então, vocês colocariam aqui qual a expectativa de venda do produto de vocês tal, em janeiro, fevereiro, março, e qual o preço que vocês querem para esse produto ao longo do ano. Mesma coisa para o produto B e mesma coisa para o produto C. Quando vocês digitam isso aqui e chegam a essa fórmula aqui, automaticamente isso já vai aqui para cima. Vocês não precisam digitar nada aqui em cima. Já aparece aqui quanto é que vocês têm expectativa no produto A, no produto B e no produto C. Por que eu não fiz isso direto? Exatamente para vocês entenderem que o que fez vocês chegarem a R$ 1.500 foi a multiplicação do preço do produto vezes a quantidade que vocês têm de expectativa de vender esse produto nos determinados meses. Fazendo isso, vocês vão chegar a uma projeção de venda, considerando todos os meses. E aqui, nesse caso hipotético, eu estou chegando a uma receita total de 33.133, considerando os 3 produtos, que é a soma de todos os meses, né? Sendo 15.150 do produto A, 7.105 do produto B e 10.878 do produto C. Lembrando que isso aqui é uma previsão, ainda não estamos na fase da constatação da realidade. Estamos ainda projetando isso, estabelecendo a ideia de qual a expectativa que vocês têm com relação a isso. Eu não coloquei aqui o saldo inicial, porque, como eu disse para vocês, o saldo inicial, esse saldo inicial aqui é de janeiro. Mas, na verdade, o saldo de fevereiro vai ser uma consequência daquilo que vocês obtiverem ao longo do mês de janeiro, porque o saldo inicial de fevereiro vai corresponder ao saldo final de janeiro. Então, eu vou deixar para colocar isso aqui quando a gente tiver feito todo o nosso estudo, para vocês terem um entendimento melhor da posição que vocês vão ter ao longo do ano. Dessa primeira tabela, desse primeiro plano, ficou claro alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém se manifestou, não, professor. Bom, né? Isso é bom. Beleza. Então, como eu mostrei ali na tabela, aqui a gente tem a visibilidade dela, né? Os produtos orçados para o período do ano, dos 12 meses, e aqui a base que nós tivemos para cada produto, qual seria a quantidade e qual seria o preço de venda desses produtos. E chegando-se à conclusão de quanto que se projeta ter de receita de cada um desses produtos. Professor. Oi. Boa noite. Aqui é o Polo Armazém das Artes em Casimiro. As alunas... Tudo bem? Graças a Deus. As alunas estão perguntando, ao longo dos 12 meses, é possível a troca de produtos ou não? Não é questão que seja a troca de produto. Você pode deixar de ter um produto e inserir outro, né? Okay. Aí você vai ter a descontinuidade de um produto e você vai ter a criação de outro. Isso não tem problema nenhum. O que importa é que você tenha até quando você teve aquele produto que você terminou
e depois outro produto que você tenha criado, tenha inventado para você, até pensando que, de repente, o resultado de um produto que você tenha não é o melhor, que você pode fazer uma adaptação, uma melhoria, né, e chamá-lo de como sendo um outro produto. Sim. É isso que elas estão querendo dizer? Sim. Isso mesmo, professor. Obrigado, sim. Aí, no caso aqui, nesse exemplo que vocês estão falando, por exemplo, assim, em vez de um produto B até o final, poderia ter o produto B até maio. E depois ele descontinuaria aqui de junho a dezembro e apareceria aqui um produto D de dado, né? E você, de julho a dezembro, prevendo aquilo que você acha que iria vender desse produto. Ok? Mas o importante é que você tenha a posição geral que você prevê de venda e individual para cada produto que você vender. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Bom, depois que você faz isso com relação às vendas, é importante você também começar a notar efetivamente a realização dessas vendas. Ou seja, se você previu que essas vendas iam acontecer, você tem que monitorar, controlar se isso que você previu foi uma realidade, né? Foi constatado como sendo uma realidade. Primeiro, para até você ter uma noção que esse orçamento que você fez estava correto, né? E até você ter uma maior sensibilidade quando você for montar os seus demais orçamentos, que houve um ajuste que deveria ser feito, um período que você não considerou de queda ou de aumento das vendas. Pode ser aquilo que eu falei de um período específico por alguma questão daquele ano, né, daquele momento, daquele cenário, como eu disse, e que de uma certa forma não estava previsto e aconteceu, por isso que houve essa diferença. Ou pode ser efetivamente alguma coisa que, por algum motivo, causou um impacto diferente do previsto. Todas essas questões, quando você lança o real, elas têm de ser previstas e, ao mesmo tempo, sempre têm que ser acompanhadas. Até para você ter uma sensibilidade, se for uma questão positiva, como que você pode continuar com esse aspecto positivo. E se for uma questão negativa, uma percepção negativa, ou seja, você tinha previsto vender 10 e vendeu só 5, você tem que entender o que aconteceu e pensar num plano de ação para que você possa reverter essa situação, porque se você tinha previsto vender 10 e você vende 5, isso vai representar um impacto significativo na sua previsão. Então, você tem que entender o que aconteceu para que você possa reverter isso ou tomar atitudes para que isso venha a ser revertido. Então, a importância de você estar gerando ou registrando as informações reais de venda vão ser muito importantes porque você tem uma projeção. E agora nós vamos estar transformando essa projeção em um controle efetivo daquilo que na prática aconteceu. Ficou claro o que eu quero dizer? Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho. O mesmo raciocínio que nós usamos para
a projeção, a gente vai estar utilizando para o real. Então, se vocês forem ver aqui, por exemplo, mês de janeiro, tinha uma previsão de venda de 30. Na verdade, foram vendidos 26. Então, financeiramente, a nossa projeção de receita foi melhor. Era 1.500 e passou para 1.300. Já em fevereiro, ela se manteve. Aqui em março, houve um aumento, porque eu previ vender 14, na verdade, eu vendi 15. Então, eu tenho aqui uma previsão maior. Mesma coisa em abril, que houve uma venda maior, de 20, em vez de 20, foram 23. Em maio, em julho, em junho, teve uma venda menor, julho também menor, agosto menor, e depois, lá em outubro, houve uma venda maior do que a prevista, e em dezembro também. Aí nós chegamos a um total que era previsto de 303 unidades, foram vendidas 297 unidades desse produto. O mesmo raciocínio se aplica ao produto B. Tinha uma projeção de venda e essa é a realidade dessa projeção de venda. Então, na verdade, em vez de 17, foram vendidas 19. Por aí vai. E a mesma coisa para o produto B. Aí nós chegamos aqui no final, o produto B, ele era previsto de vender 203, vendeu 205, quer dizer, ele teve um acréscimo aí em relação ao que era previsto. E o produto C, preferia vender 259, vendeu 238. Então, de uma forma geral, houve uma queda em relação ao que era previsto. Mas, como eu disse para vocês, isso não significa que tem que bater 0 a 0. Mas é importante, nesses períodos aqui, em que houveram diferenças, e principalmente que as diferenças foram significativas, em relação ao percentual dessa diferença, né? A gente tem que buscar compreender os motivos dessas diferenças. A gente tem que entender por que elas aconteceram. E buscar motivos. Ao mesmo tempo, ações, né? Para que a gente possa solucionar esse problema. Alguém de vocês costuma fazer esse tipo de comparação previsto e real? O que vocês estão achando dessa sugestão? É possível? No caso, aí vocês vão ter que ter um controle bem redondo daquilo que vocês vendem em termos de quantidade por produto para poder alimentar essa planilha. Até aqui, eu queria ouvir de vocês, o que vocês estão achando, se é uma coisa possível, se é uma coisa muito difícil, ou se vai dar para fazer, alguém já faz. Eu queria ver um pouquinho vocês, né? Sou eu que estou falando, eu queria ouvir agora depoimentos, pode ser? Pessoal, só levantar a mão que a gente libera a fala, tá? Eles estão tímidos hoje? Tô vendo que tem gente levantando. O professor Casimiro já levantou a mão. Pode começar a falar. Professor, eu aqui de novo. Eu vejo que uma das dificuldades que o artesão tem é justamente essa, não pela desorganização do artesão, mas pela questão dele fazer peças variadas, entende? Não ter assim uma produção. Esse mês eu vou fazer 50 peças dessa daqui, produtos iguais, entendeu? Então, Entendi. são peças variadas, então isso pode dar aí uma certa dificuldade nessa questão. Você pode, entendi a tua pergunta, e uma sugestão para vocês nesse aspecto, em vez de vocês criarem produto individualizado, vocês criarem famílias de produtos. Do tipo, se eu estou fazendo um boneco, vai ser um boneco, em vez de ser, independente de ser o boneco A, B ou C. Mas é só importante entender se existir um boneco que seja muito diferenciado dos demais e que tenha um custo muito maior, aí sim você diferencia. Mas se você tiver questões que são parecidas dentro dessa família de produtos, né,
vocês podem colocar dentro dessa mesma família e ir mensurando quando vocês mudarem o tipo de produto ou a família do produto que vocês estão criando. Isso seria uma forma de resolver isso? Seria. Acredito que sim. Acredito que sim. Porque eu vejo que, eu concordo contigo, que como vocês trabalham com a criatividade, né? E a criatividade exige que você tenha coisas semelhantes, muito diferentes. Exatamente, é isso aí. É nessa Então, linha. eu acho que essa sugestão da família e vocês tentando sintetizar nesses grupos pode facilitar. Só cuidado para quando tiver um tipo dentro dessa família que tenha um diferencial muito grande em termos de qualidade, em termos de custo, aí vocês colocam ele como um produto específico. Ficou Ok, claro? obrigado. Ficou claro, com certeza. Que bom. Mais alguém? O Apimirim também quer falar, professor. Pode abrir o microfone, gente. Pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu sou a Marta e eu faço bijuterias. Sim. Eu fico imaginando aqui qual a melhor maneira de fazer esse controle. Por exemplo, seria por faixa de preço dos produtos que eu faço, ou, por exemplo, vamos lá, eu faço cordões, faço brincos e pulseiras. Sim. Seria separar por família, mas dentro desse universo aí, eu tenho cordão de R$5 e eu tenho cordão de R$200. Então, veja bem, é o mesmo raciocínio do colega, só que para você tem uma diferenciação. Por você ter uma variação muito significativa, né, eu acho que você pode fazer uma família tipo cordões 1, cordões 2, entendeu? E aí sim você fazer essa diferenciação por valor, porque aí você vai ter uma projeção que você pode ter um resultado melhor do que você colocar diretamente. Tudo por pulseira, e como você mesmo falou, as pulseiras têm valores diferentes em relação ao custo, em relação ao que você vende, até pela própria, presumo que seja pela própria Técnica. qualidade, né, final dele, né? O acabamento final dele. Né? Isso. O que você acha dessa sugestão? Posso pensar nessa linha de raciocínio aí e tentar fazer esse controle. Sim. Eu acho que assim, ficaria mais fácil se eu pegasse um tipo, por exemplo, um produto de cada família, pegar um cordão, um brinco e uma pulseira e começar a fazer esse tipo de comparativo. Sensacional. Márcia, né? Marta. Marta? Isso. Desculpe, Marta. É sensacional, é isso mesmo. O importante é vocês começarem a fazer isso. Eu sugiro que vocês façam, logicamente, com aqueles que vocês vendem mais, né? Que é para vocês terem um controle. Depois vocês irem realizando isso com os demais produtos, mas o importante é que vocês tenham uma sensibilidade. Entendam que, de repente, aquilo que vocês tinham expectativa, na prática pode ser que não era bem essa expectativa, ou vice-versa. Né? E vocês tenham um controle que vocês possam depois, mais para frente, como eu vou estar mostrando para vocês identificarem se esses preços que vocês estão praticando realmente são os preços que vocês podem e devem praticar. Por incrível que pareça, você pode chegar à conclusão que até que um valor esteja alto. Depende muito do resultado que você vai estar apurando ao longo do ano e da forma que a gente vai estar aqui juntos, né? Estabelecendo esse preço de venda. Você pode dizer assim, nunca que eu vou achar que o valor é alto. Mas você pode, dependendo do que você gasta, dependendo do que você tem de expectativa de retirada, você pode chegar e você pensando até no mercado, em termos de ter que fazer uma competitividade melhor com relação ao mercado, você pode pensar nisso, sim. Mas isso é o último aspecto que a gente vai estar vendo lá na última aula, que seria a definição do preço e verificação ao longo do tempo, como é que vocês podem estar mudando isso. Tá bom, muito obrigada. Nada. Mais alguém? Não, professor, ninguém com a mão levantada. Pode prosseguir. Então, aqui nessa planilha, seguindo o mesmo raciocínio da outra, que é a previsão, né? Também vocês digitam aqui embaixo, tá vendo?
30, já estava digitado, agora eu digitei o 26, digitei o 23, que é o real. E quando a gente faz isso, automaticamente já gera a quantidade da receita. Aqui 1.300, aqui 665 e aqui 840, que é exatamente o valor que tem aqui em cima. Então, mensalmente, esses valores aqui, eles já são apurados por fórmula, né? A gente não precisa digitar nada. E eles têm como base a quantidade real vendida e o preço de venda que vocês estão estabelecendo. Que eu volto a dizer que a gente vai ver durante as próximas aulas que a gente pode alterar isso, né? Não é uma coisa fixa. Vocês podem pensar em variações ao longo do ano. Com base nisso, a gente chega aqui a planilha que eu acabei de mostrar a vocês, né? Onde tem aqui janeiro, aqui eu parei em junho para não ficar muito pequena a planilha, né? Mas vocês viram que ela vai até dezembro, né? Então, vocês têm aqui o previsto do produto A e o real do produto A em janeiro. O previsto do produto A e o real em fevereiro. Sofisticando isso aí, vocês podem até, entre esses dois aqui, né? Antes do mês de fevereiro, por exemplo, vocês colocarem aqui mais uma coluna e inserirem a diferença, para que vocês possam visualizar qual foi essa diferença e buscarem, né, razões para essas diferenças, principalmente quando elas forem significativas, né? Aqui embaixo, dando exemplo aqui de significativo, por exemplo, eu tinha previsto vender 13 em fevereiro e vendi 11. Foi uma diferença razoavelmente significativa de 2, porque percentualmente isso aqui acaba sendo um impacto grande. Aqui eu vendi previsto 14, vendi 16. Né? Aqui embaixo, por exemplo, eu tinha previsto 19, vendi 15, quer dizer, uma diferença bem significativa considerando o que eu tinha previsto. Então, essas diferenças, principalmente as maiores, é interessante se vocês quiserem criar uma coluna aqui de diferença ou percentual, que vocês coloquem qual foi o percentual a mais ou a menos que vocês tiveram de variação entre o previsto e o real, é interessante para que vocês possam estar avaliando as razões disso e buscando ações, né? Ações para vocês corrigirem esses aspectos. Como eu disse para vocês, existem vários fatores que podem estar ocasionando essa diferenciação. Isso aqui, tudo que eu estou colocando, são números inventados, né? Não são números reais, mas tem vários aspectos que a gente pode estar considerando aí. O próprio cenário da cidade onde vocês atuam, que de repente aconteceu alguma coisa que não foi cumprido aquilo que vocês queriam, ou foi melhorado, né? Algum aspecto que vocês tinham projetado. Algum motivo que acarretou vocês não conseguirem vender, né? Então, algum problema individual de vocês, aí é interessante vocês identificarem por que em fevereiro, né, eu tinha projetado vender 13 do produto B e eu só vendi 11. Por que eu tinha projetado em abril vender 19 do produto C, eu só vendi 15? Então, é interessante vocês avaliarem se existiu algum tipo de produto, algum problema individual que vocês tiveram. E podem existir vários problemas individuais, até mesmo, por exemplo, você não ter comprado matéria-prima suficiente, ficou sem material para vender, sem equipamento, sem produto. E esse tipo de planilha também vai auxiliar vocês nesse sentido, vocês entenderem, prevendo a venda de vocês, quanto é que vocês podem e devem estar adquirindo de matéria-prima, para que vocês não tenham o dissabor, por exemplo, de ter a possibilidade de venda e não tinha um produto feito, não tinha um produto concretizado, né? Pode ser também algum período que teve uma chuva, algum problema
né, natural e que impediu de vocês atuassem com mais incidência, né, na cidade de vocês. Enfim, as razões podem ser muitas. Agora, o importante é que você tenha um parâmetro para que você julgue e chegue à conclusão de quais foram os motivos que levaram a ter um aumento ou uma diminuição de venda, considerando que vocês projetaram. É importante que vocês tenham esse controle e saibam dizer exatamente o que aconteceu, né? É vocês mesmos que vão poder mensurar isso, historicamente colocando isso. Então, é importante que vocês vão fazendo isso aí mês a mês, efetivamente, e as possíveis variações, vocês tenham anotado, tenham explicado elas mês a mês. Não deixem para fazer isso no final do ano, porque aí vocês, mês a mês, vocês têm condição de identificar melhor isso e pontuar. E vocês pontuando essas possíveis variações, vocês vão poder, como eu disse, tomar ações e, ao mesmo tempo, vocês vão poder criar, nos próximos anos, um orçamento mais fidedigno, né? Quer dizer, um orçamento mais próximo, mais ajustado com a realidade. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma mão levantada, professor, pode prosseguir. Então, considerando essa questão das vendas projetadas, né, é importante que a gente tenha a noção que nem todas as vendas você faz para você receber de forma imediata. Algumas vendas você faz para você receber no mês seguinte, né? Uma coisa a prazo que você fez. E a gente vai estar vendo aqui, depois do nosso intervalo, que daqui a pouco já a gente vai dar nossa paradinha, que como que eu posso fazer, já que eu estou fazendo um controle operacional e financeiro, como é que eu posso fazer para mensurar isso quando eu apurar meu saldo financeiro? Porque se eu tenho alguma coisa que eu vendi, mas eu ainda não recebi, operacionalmente eu considero aquilo como uma venda, porque eu previ, né, eu realizei a venda, e eu já, se for o caso, até emitir nota fiscal, mas se não foi emitida nota fiscal, não tinha necessidade, a venda foi realizada, foi anotada como vendida, só que existe um valor a receber, que a gente chama de um contas a receber, né? Esse contas a receber não vai entrar naquele mês. Esse contas a receber só vai entrar no mês seguinte. Mas ele já está considerado ali no nosso mapa, quando nós estabelecemos aqui, ó, aqui nesses R$ 1.500 do produto A, parte desses R$ 1.500 provavelmente vão ser recebidos só em fevereiro. Como também em fevereiro eu vou estar recebendo as vendas que eu fiz em fevereiro, mais essa parte que eu vendi em janeiro e que eu só estou recebendo em fevereiro. E assim, de forma sucessiva a cada mês. Então, financeiramente, esse valor que eu vendi e que só vou receber em fevereiro, vai entrar na movimentação financeira de fevereiro como dinheiro, com expectativa efetiva de utilização do recurso. Mas, operacionalmente, é uma venda de janeiro. Ela aconteceu em janeiro, né? A competência, que nem a gente fala em contabilidade dela, é janeiro. Ela tem que entrar na movimentação de janeiro, que foi o movimento de janeiro. Mas, financeiramente, ela só vai ser reconhecida em fevereiro. Então, como é que a gente faz aqui para que a gente não se perca? Porque tem parte que a gente recebe no mesmo mês e tem a outra parte que a gente vai receber no mês seguinte. E a gente tem que projetar isso para quando a gente for estabelecer aqui em cima o saldo inicial, a gente tem um saldo inicial que seja correto, que represente
efetivamente as vendas feitas e recebidas no mês em questão e as vendas feitas no mês anterior, que nós estamos recebendo naquele mês analisado. Isso é um negocinho um pouquinho complexo, então eu preferia, se vocês concordassem, da gente fazer o nosso intervalo e a gente retorna. Pode ser? Pode sim, professor. 10 ou 15 minutos? O que vocês preferem? Eu acho que eles preferem 15, hein? Mas vê o que é melhor para o senhor também. Então tá, 8h15, então a gente volta aí. Tá Tá bom. bom? Pode ser, gente? Pode Combinado? ser, professor. Show de bola, então. Eu volto aí daqui a pouco.
Pessoal, podemos voltar, então? Sim, professor, pode dar início. Posso seguir? Pode. Então, como a gente estava falando antes do intervalo, né? O raciocínio aqui da conciliação das vendas reais, elas têm como objetivo que vocês identifiquem quanto das vendas que vocês fizeram em determinado mês que vão entrar no mês seguinte. E assim, automaticamente, quanto que efetivamente entrou no caixa em cada mês, considerando as vendas que foram feitas à vista naquele mês e considerando as vendas que foram feitas a prazo no mês anterior e naquele mês estão sendo recebidas. Então, uma simulação aqui, uma hipótese que eu estou colocando, seria, por exemplo, vocês terem vendas realizadas em janeiro, R$10.000, né? Só que desses R$10.000, R$2.000 só vão ser recebidos no mês seguinte. Então, aparece aqui em negativo, porque, na verdade, esse valor não vai ser recebido em janeiro, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, em janeiro, eu tenho vendas que foram feitas em dezembro e que estão sendo recebidas agora em janeiro. Então, elas somam aqui nesse caso, nesse exemplo, R$3.000. Então, no meu caixa de recebimento, eu tenho que considerar quanto? 10.000, que foi que eu vendi em janeiro, menos aquilo que eu só vou receber em fevereiro, e mais aquilo que eu vendi em dezembro e que eu estou recebendo em janeiro. Então, o saldo total, o valor total de entradas de vendas, na verdade, financeiramente falando, em grana, vai ser R$11.000. Já em fevereiro, eu tive 8.500 de vendas. Só que desses 8.500, 1.500 eu vou estar recebendo em março. Então, eu não considero isso. Eu tenho que abater desse valor os R$1.500. E, em compensação, esses 2.000 aqui, ó, de janeiro que eu vendi, aparecem entrando aqui em fevereiro. Então, quanto é que é meu total de entradas financeiras em fevereiro? 8.000, menos os 1.500 que eu vendi e só vou receber em março, mais os 2.000 que eu vendi em janeiro para receber em fevereiro. E, efetivamente, os R$9.000, que representa 8.500 menos 1.500 mais R$2.000. Conseguiram entender aí o raciocínio? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ninguém com a mão levantada, professor, pode continuar. Então, essa conciliação eu vou fazer apenas para o real. Eu não vou fazer para o previsto, né? Porque previsto eu vou considerar
as vendas totais, sendo ela a prazo ou sendo ela à vista, né? Então, quando eu falo aqui no meu previsto, que eu estou prevendo vender R$ 966, isso aqui, e eu vendi 840, né? Esses 840, consideram as vendas tanto à vista quanto a prazo. E aqui também considera tanto as receitas, as vendas projetadas à vista e a prazo. Aí eu monto uma conciliação. O que é essa conciliação? Eu pego, por exemplo, o mês de janeiro, deixa eu botar aqui também, aqui para a gente poder... Então, no meu mês de janeiro, o total real de vendas foi 840. Mas quanto que efetivamente, desculpe, o produto A foi aqui, 1.300. Mas quanto que efetivamente, né, vai entrar no meu caixa no mês de janeiro? Então, como é que eu faço isso? Eu pego a quantidade que eu vendi para o mês seguinte, 10. Então, entra aqui com sinal negativo. Eu não tive nenhuma venda no mês anterior para entrar esse mês. Então, aqui aparece 0. Então, o que eu faço aqui? Quantidade conciliada. Como aqui é 0, fica sendo menos 10. O preço, 50. Então, quanto é que efetivamente do produto A eu vou estar vendendo? Não estou recebendo, na verdade, menos R$ 500 de conciliação. Tá certo? Essa conciliação eu vou estar considerando com o meu produto, com a minha venda final. Então, quanto que efetivamente vai entrando no meu caixa? R$ 800. O que é os R$ 800? 1.300 menos os 500. Eu estou projetando aqui de conciliação. Então, chega aos meus R$ 800. Então, de novo, para ficar bem claro. Eu tinha projetado vender quanto? 1.500. Eu vendi quanto, na verdade? 1.300. Só que desses 1.300 aqui, eu estou considerando tanto vendas à vista quanto vendas a prazo. Eu tenho que tirar, expurgar desses 1.300 tanto o valor, diminuir o valor que eu vou receber só em fevereiro, como adicionar a esse valor o valor que eu vendi por acaso em dezembro, estou recebendo em janeiro. Como é que eu faço isso? Eu vou considerar a quantidade que eu vendi para o mês seguinte, entrando com negativo. E aqui, se tivesse alguma coisa, eu colocaria positivo, que seriam as vendas de dezembro, que eu fiz, que vou estar recebendo em janeiro. Como não tem, ficou só negativo. Minha conciliação foi negativa. Por quê? Eu vendi mais a prazo do que eu recebi a prazo do relativo ao mês anterior. Então, a minha conciliação é negativa em R$ 500. Isso significa dizer que daqueles 1.300 que eu tinha projetado, eu abato os 500. Então, quanto é que eu tenho na prática? 800. Quer dizer, R$ 800 na prática é quanto está entrando no mês de janeiro efetivamente no meu caixa. Mesma coisa o produto B. O produto B, a projeção era de 595, só que na prática mesmo eu vendi 665. Só que, mais uma vez, esses 665 tem aí tanto vendas a prazo como vendas à vista no mês. Como é que eu vou fazer essa conciliação? Eu chego aqui, foram 5 produtos que eu vendi para o mês seguinte. Como não tem, mais uma vez, nada projetado no mês anterior, vai ficar também negativo. Como é que eu chego a esse negativo? 5 vezes 35 está dando menos 175. Se eu pego o 665 menos os 175, eu chego aqui, ó, a 490,
que é o valor efetivo de vendas em janeiro, que estão entrando em janeiro. Produto C. A minha projeção era de 966, mas eu vendi 840. Nesse 840, eu tenho tanto produtos à vista como produtos a prazo. Então, eu tenho que expurgar aqui os produtos a prazo, que só vão ser recebidos no mês seguinte. Que seriam quanto? 12, não é isso? Esses 12 produtos eu tenho que abater desse valor que, na verdade, eu não recebi. Só vão ser recebidos em fevereiro. E no mês de janeiro, eu não tenho nenhuma venda de dezembro que eu estou computando em janeiro. Então, o que eu faço aqui? 12 vezes 42, eu chego a 504, que é o meu valor de conciliação. Então, 504 diminuído de 840, eu cheguei a uma venda efetiva recebida no mês de janeiro de 336. Então, a minha venda efetiva total recebida em janeiro foi 1.626. Ok? E não a soma desses três aqui, como eu tinha previsto, eu tinha realizado e registrado, né? Porque, na verdade, embora eu tenha realizado essas vendas, parte delas foi a prazo. Então, por isso que eu não recebi na prática todo esse valor. Daquele valor, eu deixei de receber 1.179. Por isso que, na prática, entrou no meu caixa 1.626. Desse primeiro mês de janeiro, alguma dúvida? Ninguém levantou a mão, professor. Pode continuar. E beleza. Agora vamos para o próximo mês, que tem uma mudança. No próximo mês, eu estava previsto do produto A receber 1.150, e por coincidência eu vendi 1.150 efetivamente. Só que, na verdade, desses 1.150, eu não vou receber tudo. Por quê? Porque para 23 produtos, eu vendi a prazo. Tá certo? Então, eu tenho que abater isso. Ao mesmo tempo, olha aqui os 10. Os 10 que eu tinha dito que eu ia receber no mês seguinte, eu estou recebendo em fevereiro. Então, isso aqui eu somo, que dá uma diferença de quanto? 13 itens, né? Que multiplicado por um valor, R$50, eu chego a uma conciliação negativa de R$650. O que significa uma conciliação negativa? Eu estou diminuindo o valor efetivo que eu tinha que receber, porque, mesmo considerando aquilo que eu estou recebendo no mês anterior, o que eu vendi a prazo esse mês corresponde a uma quantidade maior. Eu vendi a prazo esse mês 23 e estou recebendo do mês anterior 10. Então, na verdade, eu estou me abatendo de 13, né? Que eu não estou recebendo financeiramente. 13 vezes 50, 650. Então, aqui aparece esse 650 sendo abatido e eu diminuo do total que eu ia receber, ficando, na verdade, entrando, na verdade, 1.851. Já para o produto B, acontece uma coisa diferente. Olha só, eu tenho aqui três itens que eu vendi a prazo, e eu tenho os 5 aqui, ó, os 5 que eu tinha vendido a prazo em janeiro, aqui está entrando. Por ele estar entrando aqui, na verdade, eu tenho uma conciliação positiva. O que significa isso? Que eu estou recebendo a mais do que eu vendi dentro do próprio mês, mesmo tendo vendas a prazo. Por quê? Porque eu tenho uma venda que eu estou recebendo no mês anterior, que é maior do que a venda que eu fiz este mês. Então,
eu estou pegando o meu saldo positivo de conciliação, que é 2, multiplicando pelo preço, eu chego a 70. Então, a minha conciliação é positiva em 70. Então, eu tenho mais 70 a receber, que soma 455. E não o valor da venda lá em cima, que é 385. A mesma coisa acontece no produto C. Eu tinha uma venda, eu tive, né, uma venda de 10 a prazo, que aparece aqui negativo, porque eu só vou receber no mês seguinte, mas, em compensação, tem uma venda de 12, que foi feita no mês de janeiro, que eu estou recebendo esse mês. Então, 12 menos 10, eu tenho um saldo positivo de R$ 2. Esse saldo positivo, multiplicado pelo preço, que é R$ 42, eu chego a uma adição de R$ 84, né? Então, a minha venda, na verdade, passa para R$ 1.050. Estou acrescendo nela financeiramente o valor de R$ 84. Nessa planilha, para que a gente possa concluí-la e vocês poderem utilizá-la, essa questão aqui da conciliação, eu vou digitar na quantidade para o próximo mês. Só isso que eu digito. Sempre eu faço digitação só na quantidade para o próximo mês. O restante vai ser sempre uma fórmula. Então, quando vocês digitarem aqui, quantidade para o mês seguinte, que é a única informação que vocês têm que alimentar, ela sozinha vai fazer o resto e vai chegar na conclusão de quanto que eu tenho de valor de conciliação. Lógico, aqui também vocês têm que colocar o preço, né? Que é o mesmo preço que vocês estão colocando lá em cima na projeção, quando vocês fizeram a projeção e quando vocês fizeram o valor real vendido. O preço permanece sempre o mesmo. E esse raciocínio a gente vai levando até o mês de dezembro. Isso costuma gerar uma confusão, né? Quando a gente conversa, quando a gente explica. Queria saber se ficou claro isso que eu falei. Se tem alguma dúvida, para que eu possa explicar e tirar essas dúvidas. Vamos lá. Alguém faz essa projeção? Alguém faz dessa forma ou faz diferente um pouquinho? Quero entender de vocês. Alô? Câmbio? Oi, professor. Oi? Tudo certinho aqui. Nenhuma dúvida? Não. Tá bom. Então, aquilo que a gente viu ali, né? A gente tem aqui o produto A, conciliação dele aparecendo menos 10, que foi vendido a prazo, menos 23, que foi vendido a prazo no mês de fevereiro, menos 10 vendido em março, abril, maio, junho e julho. E esses valores vão aparecer saindo no mês e entrando sempre no mês seguinte. O valor que sai aqui entra no mês seguinte. E você chega à quantidade conciliada, que vai ser negativa quando o que você vendeu a prazo, mesmo se abatendo do que você recebeu a prazo do mês anterior, vai continuar sendo negativo, que nem é o caso aqui. 23, que foi vendido no mês a prazo, menos os 10
somando com os 10 que eu vendi a prazo no mês anterior, mesmo assim eu tenho uma conciliação negativa de 13, que multiplicado por 50, que é o preço, eu vou chegar a uma conciliação de 650. Já no mês seguinte, eu tenho uma venda a prazo de 10, considerando o mês anterior, onde eu vendi a prazo 23, 10 com mais 23, eu tenho, na verdade, uma conciliação positiva de 13. Então, esse 13 multiplicado por 50, eu vou ter um valor positivo de 650. Significa dizer que eu vou acrescer a venda que eu tinha registrada como feita, R$ 650, mesmo eu tendo feito vendas a prazo no mês. Por quê? Eu tenho vendas a prazo do mês anterior que, somadas a que eu recebi, consigo chegar a um valor positivo. Isso acontece, né, para esse produto aqui no mês de março, acontece para esse produto aqui no mês de março também, e a mesma coisa no produto C para o mês de março também. E essa visibilidade é importante até que para que vocês percebam qual está sendo a tendência de venda. E se existe uma tendência de venda, de se aumentar as vendas a prazo, né, com cartão de débito, de repente, ou alguma coisa que vocês façam para o mês seguinte, se existe essa política, se existe essa questão, e vocês até analisarem se existe isso até por questão de período. Em que período isso pode acontecer mais para o final do mês, mais no meio do mês, e acaba acontecendo isso e joga-se para o mês seguinte, e até vocês poderem montar uma estratégia de como que vocês podem alcançar melhor esse público, das pessoas que gostam de comprar com cartão de débito, né? Alguma coisa, e que vocês recebem no mês seguinte, ou alguma coisa que vocês recebam a crédito e vocês recebam também no mês seguinte. Até aqui, gente, alguma dúvida? Ninguém se manifestou, não, professor. E aqui, a gente vê aqui a questão da conciliação e o saldo, né, efetivamente recebido no mês. Então, eu tive uma conciliação aqui negativa de 500, uma conciliação negativa no produto B de 175, uma negativa de 504 no produto C. Então, eu vou estar diminuindo o que eu tinha registrado lá de vendas e passando para 2.305. Diminuindo aqui no produto B e passando para 490. Diminuindo no produto C e passando para 336. Já no mês seguinte, eu vou ter uma diminuição de 650 no produto A, diminuindo o meu produto, só que eu vou ter um aumento de 70 e um aumento de 84, que vai acarretar com que eu aumente a minha posição de vendas no mês de fevereiro. Isso aqui vai acontecendo ao longo de todos os meses até chegar a dezembro, né? Então, aqui vocês têm uma posição. Por que a gente está fazendo isso? Para que vocês cheguem a uma posição efetiva daquilo que realmente entrou de recursos para você. Porque, embora você tenha vendido X, você desse X vendeu parte a prazo, e tem também vendas que você fez no mês anterior, que você projetou naquele mês receber. Então, você considera o que você vendeu, de uma forma geral, abate aquilo que você vendeu a prazo e inclui aquilo que você vendeu a prazo no mês anterior, que é para se entrar no mês em curso. Fazendo essa conta, você chega efetivamente ao total que entrou no seu caixa, que entrou no seu banco naquele mês.
Até agora, pessoal, do que eu falei, alguma questão, alguma dúvida? Professor, ninguém se manifestou, não. Pode continuar. Tá. Então, considerando a nossa planilha, se nós tivéssemos aqui uma consolidação do que a gente está fazendo até agora, né? Sem considerar as bases, aquela memória de cálculo que eu mostrei para vocês, seria uma previsão e o real, né? De cada mês, considerando o produto A, o produto B e o produto C, seria a demonstração da conciliação das vendas a prazo, que seria os valores que seriam que ser abatidos dessas vendas ou que seriam somados a essas vendas, considerando essa conciliação que nós falamos, e chegando ao total das vendas recebidas no mês. Então, eu tinha previsionado aqui, tinha 1.500. Na verdade, vendi 1.300, só que desses 1.300, eu tenho que abater 500, que correspondem a vendas a prazo. E eu chego a 800. Aqui, eu tinha 1.650, né? Real. E eu estou chegando a 1.851. E assim sucessivamente para cada mês que eu estiver realizando o meu cálculo, considerando sempre o que eu tenho a receber no mês relativo a meses anteriores e aquilo que eu vendi a prazo. Ok? Podemos seguir? Pode seguir, professor. Então, ó, o assunto que a gente vai começar agora, depois a gente vai emendar na próxima aula, né? Que eu sei que tem um grupo aí que sai mais cedo, então já estou me prevendo aqui de estar terminando por volta das 5 para as 9, um pouquinho antes disso. Tá certo? Tem uma questão no grupo aí que tem que se pegar o ônibus, não tem isso? Tem sim. Mas pode ficar à vontade para prosseguir até as 9 se preciso, tá, professor? Tá. Então, dentro dessa visão de custo, nós vimos que nós temos custos fixos e custos variáveis. Mais uma nova roupagem, só relembrando mais uma vez, custos fixos são aqueles que permanecem fixos, mesmo que as vendas flutuem. Tipo, aluguel. Se você está pagando um aluguel, para você ter seu empreendimento, você pode vender 1.000, ou 3.000, ou 5.000, ou 10.000, ou 500, que você vai ter que pagar o mesmo aluguel ao longo do tempo, né? Compensação, matéria-prima. Se você tiver matéria-prima, você vai comprar mais matéria-prima quando você vender mais. E você vai comprar menos matéria-prima quando você vender menos. E por aí vai. Só que tem alguns descustos que nós chamamos de diretos e indiretos, porque o custo direto ele tem uma percepção de determinação do produto de forma direta. E tem custos indiretos que correspondem a um custo, mas você não tem como perceber de forma direta quanto que vai considerar para cada produto. Vamos entender um pouquinho mais profundamente isso aí. Então, por exemplo, se eu tenho aqui matéria-prima que eu utilizei, eu sei direitinho, de forma direta, sendo bem redundante, quanto que eu utilizei de matéria-prima para fazer um boneco A, o boneco B, o boneco C. Quanto que eu utilizei de matéria-prima para fazer a pulseira A, a pulseira B, a pulseira C. Então, eu sei dizer efetivamente qual foi meu custo direto na fabricação daquele produto, porque eu tenho anotações, eu tenho um protocolo, ou uma receita, ou um prontuário, como vocês quiserem chamar, onde eu vou estar dizendo
para fazer isso aqui, eu utilizo tanto de pano, tanto de corda, tanto de madeira. Então, eu sei para cada produto qual é a minha utilização dessa matéria-prima. Então, eu consigo, de forma direta, estabelecer qual foi o meu custo para aquele produto. Ok? Forma custo indireto. Por exemplo, eu tenho a luz, eu preciso da luz para fazer o meu produto. Sem luz eu não faço, não uso o meu maquinário, não consigo entender. Mas eu sei quanto é que eu paguei de conta de luz. E a conta de luz é um custo. Só que eu não posso chegar diretamente e dizer esse custo vai para o produto A, para o produto B ou para o produto C. Eu tenho que fazer o que nós denominamos de rateio. O que seria esse rateio, então? É eu chegar a estabelecer um critério e esse critério definir que a luz vai ser tanto percentual... Encontrei isso na internet sobre esse critério definir. Foi meu celular aqui, me desculpe, que de vez em quando ele fica doido, fica falando sozinho. Entra no comando de voz. Aí, o que acontece? Eu vou estabelecer esse percentual que eu vou considerar no critério e vou aplicar esse percentual para o produto A, para o produto B e para o produto C. E vou dizer quanto dos R$180 da conta de luz vai para o produto A, vai para o produto B ou vai para o produto C. Então, eu estou fazendo o que eu chamo de rateio, que nada mais é que uma divisão do valor pelos produtos que eu fiz ao longo do mês. Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, ninguém se manifestou, não. Aqui eu coloco um exemplo, tá certo? Custos diretos. Então, eu sei, por exemplo, que no produto A, no produto B, no produto C, eu utilizo ou corda, ou madeira, né? Ou couro, ou pano. E eu sei a quantidade vendida. E isso aqui é por unidade, por fabricação de unidade do produto, né? Então, o que eu faço aqui? Se eu sei que para fazer um produto eu gasto 10 unidades de couro, eu gasto 5 de madeira no produto B, eu gasto 3,5 de corda no produto C, né? E mais pano, 5 unidades de pano no produto A, o que eu faço aqui? Eu chego a um total e multiplico pela quantidade. E essa quantidade eu vou aplicar dentro do preço. E eu vou chegar ao total que eu tenho aqui de 450. Então, se eu vendi 30 unidades, eu tenho um custo direto de R$15, considerando o valor da unidade de pano, desculpe, o valor da unidade de pano e o valor do couro, da unidade do couro, eu tenho um custo total de 15. Multiplicado pela quantidade vendida, eu tenho um custo direto de 450. Produto B, eu utilizo R$5 de madeira e R$3,50 de pano. Chega um total de R$8,50. Como eu vendi 17, eu chego a um custo direto total em matéria-prima de R$144,50. Mesmo raciocínio aqui para o produto C. Eu estou usando corda, estou usando pano num valor geral de R$3,50 para corda e R$1,50 para pano. E eu chego, então, ao total de R$5, multiplicado pela quantidade que eu vendi, eu chego a um custo direto de 115. Somado aos 3, né, eu tenho um custo direto de R$ 709,50. Reparem bem que, para vocês chegarem a esse raciocínio, vocês têm que ter essa noção de saber quanto custa fazer um produto e quanto desse produto corresponde a cada matéria-prima, o valor de cada matéria-prima, né? Então, vocês têm que saber, como eu coloquei aqui, quanto que vocês vão gastar efetivamente do couro para fazer um produto. Como é que vocês fazem essa cálculo? Vocês sabem quanto é que vocês compram de quantidade de
de couro. Um exemplo que eu estou dando, né? Então, quantidade de couro, vocês conseguem fazer quantos produtos? Por exemplo, conseguem fazer 100 produtos. Então, se vocês conseguem fazer 100 produtos com essa quantidade, para fazer um produto, quanto é que vocês vão gastar? É pegar essa conta e dividir, né, o valor que você pagou para ter 100 unidades dividido por 100, você chega ao valor que você gastou em uma unidade. O mesmo raciocínio você utiliza para madeira, o mesmo raciocínio você utiliza para corda, pano, e assim de forma sucessiva. Para você poder chegar no valor dos teus custos diretos unitários, que multiplicados pelo valor da venda, você chega ao valor total dos seus custos diretos. Existe uma certa complexidade aí. Quero saber se todo mundo entendeu, tem alguma pergunta, se conseguem fazer isso, tem alguma dificuldade. Queria ouvir aí a opinião de vocês. Ok, tranquilo. Tranquilo? Olha só, a outra questão aqui, por exemplo, seria custos indiretos. Então, em custos indiretos, a gente vai pegar o valor, né, da conta de luz, que nesse caso é quanto? R$350. E vai fazer um rateio. Como assim um rateio? Eu produzi 70 itens do produto, sendo 30 do produto A, 17 do produto B e 23 do produto C. Então, se eu produzir mais do produto A, eu tenho que ter um percentual dessa conta de luz maior para esse produto A. Uma outra, em segundo plano, para o produto C e, em último lugar, o produto B. Então, qual está sendo o meu critério de rateio aqui para essa conta de luz? Está sendo o valor que eu paguei na conta de luz em relação ao percentual que eu produzi de cada um desses produtos. Esse critério de rateio, ele não existe um padrão, existe uma lógica daquilo que vocês consideram que seja o melhor critério para vocês utilizarem. O importante é vocês entenderem que vocês têm que ter uma percepção que desse total de 350, parte está sendo absorvido pelo produto A, parte está sendo absorvido pelo produto B e outra parte pelo produto C. No meu modo de pensar, eu considerei que a grande relação que teria seria com a quantidade vendida, né? E produzida e vendida. Então, se eu produzir mais de um produto, teoricamente, eu usei mais a luz fazendo esse produto. Ok? Seria essa a questão. Desse custo indireto, há alguma dúvida? Ninguém se manifesta, professor. Acho que o pessoal está com frio hoje. Com frio, né? Ninguém levantou a mão, pode continuar. Então, gente, isso é... Deixa eu apagar aqui o compartilhamento. Isso é o que a gente tinha para conversar hoje, né? Queria saber de vocês, dessas planilhas que eu mostrei, o que vocês acharam? São coisas factíveis para vocês fazerem? É muito complexo ou tem um grau de complexidade relativo? Vocês pensam que podem ser adotadas? Eu queria ter uma percepção até para a gente, né, dar continuidade e a gente ver como é que está a situação em relação aos controles que eu estou propondo aqui. O professor vai disponibilizar essas planilhas hoje? Já passei para o pessoal para que passassem para vocês também. Tá, okay. Essas planilhas, elas estão com esses valores que eu coloquei hipotéticos. Mas vocês podem e devem colocar informações considerando os empreendimentos de vocês. Ok? Você está sem som, Casimiro. Obrigado, professor. Nada.
Uma boa noite. Então, mais alguma colocação? Podemos encerrar? Oi, professor, eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Custo de mão de obra, hora, é indireto ou é direto? Ele vai ser direto, né? Que você vai ter como você tem como calcular e saber quanto que você gastou para cada produto que você fez. Uhum. Você tem que ter um controle onde você aponte isso e ele vai ser um controle direto, sim. Aí você pega quanto você paga para essa pessoa e você vai alocar proporcionalmente, né, a cada produto, dependendo da hora que você, né, já chegar a um valor hora, e esse valor hora você vai aplicar nas horas apontadas em cada produto. Ok, tá bom. Muito obrigada. Nada. Boa noite. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, pessoal, agradeço aí a vocês. Tenham uma ótima noite e podem curtir o frio aí, então, na tranquilidade das casas de vocês. Um abraço, um abração. Tchau, muito obrigada, gente. Tchau, Até tchau, semana gente. que Abraço. vem. Tchau, tchau.